Bom dia, querida igreja da Aldeota e demais irmãos que estão nos assistindo à transmissão ao vivo da nossa Santa Ceia online. Sejam bem-vindos à nossa igreja de maneira virtual. É um prazer estar aqui com vocês, por mais que não seja presencial, mas ainda assim é um prazer muito grande ter a companhia de vocês. Convide amigos que por acaso ainda não estejam conectados conosco. E brevemente, se Deus permitir, com certeza Ele vai permitir, nós estaremos todos juntos, presencialmente, dando um grande abraço nos outros, pessoal da recepção e toda a igreja. Então, neste momento, eu gostaria de lembrá-los do lava-pés. Se por acaso alguém não fez ainda, faça, que ainda dá tempo até o momento da Santa Ceia. Um outro lembrete é sobre o pão para a Santa Ceia. Se por acaso você ainda não fez, é bem rapidinho, nós temos no nosso feed, na nossa linha do tempo, tanto no Instagram da nossa igreja, quanto no Facebook. Os dois é Adventistas, no plural, Adventistas Aldeota. Vai lá e veja o vídeo do nosso pastor, Masterchef, pastor Calderon, ensinando como fazer o pão. É bem rapidinho. Mas se por acaso você pensar, Josi, eu não tenho nenhum ingrediente, não tem problema, não tem ingrediente para fazer o pão, não tem o suco de uva, tudo bem, não tem problema. Adore em espírito e em verdade. O importante é o quê? É a adoração e você participará conosco da mesma forma da Santa Ceia. Um outro lembrete é sobre as nossas redes sociais, para vocês seguirem no Instagram, no YouTube, também no Twitter, Adventistas Aldeota. E no YouTube você se inscreve e clica no sininho para poder receber as notificações sempre quando tiver a transmissão ao vivo ou alguma postagem de um vídeo novo que nós fazemos geralmente durante a semana. E a nossa programação, como será? Primeiro, nós teremos a recapitulação da lição com o professor e teólogo Volner Ribeiro. E na sequência, nós teremos o culto de Páscoa, com a Santa Ceia, conduzido pelo nosso pastor Marco Calderon. E neste momento, eu convido o Volner Ribeiro para que possa participar conosco e conduzir a recapitulação da lição. E lembre-se, durante toda a programação nós estaremos ativos no chat da igreja. Então participe, pode lançar perguntas, tanto para o Volney quanto para o pastor, que eles responderão assim que possível. Beijos, fiquem com Deus e fiquem com a nossa programação. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez aqui pelas redes sociais, passar aqui o celular da Josi, pode ser que ela precise, que é ao vivo, né? É um prazer receber cada um de vocês, é um prazer estar agora na sua casa. É muito bom quando a gente se reúne no sábado pela manhã para adorar o nosso Deus, nos reunirmos para encontrarmos os nossos irmãos, isso sem dúvida é muito importante. Eu me sinto privilegiado por estar agora aqui na igreja, né? Eu acho que muitos de vocês vendo este cenário aqui, vendo este ambiente, estão com um pouquinho de saudade, ou com muita saudade, né? Eu não queria causar inveja a ninguém, mas queria dizer que nunca foi tão bom, né, estar na casa de Deus. Eu cresci na igreja ouvindo que um dia os templos seriam fechados, mas por outro motivo. E agora vivemos uma situação de pandemia, e nós temos um templo, né, que não pode receber todos os adoradores, é um templo fechado. E aí a gente sente o gostinho do que é estar na casa de Deus. A gente compreende aquilo que o salmista quis dizer quando mencionou, né, quando escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Queria dizer a você, como a Josi já relembrou, nosso chat está aberto, tá certo? Temos muitos professores de classe que estão nos acompanhando agora, tá? Aí, Josi, assim que você tiver, a Josi está com o microfone, ela vai estar acompanhando aí pelo YouTube. Tiver algum comentário de um professor, algum acréscimo, tá bom? Alguma pergunta de irmão nosso, a Josi vai sinalizar e vai ter o espaço para comentar, tá certo? Então você que é professor da Escola Sabatina desta igreja, você vai ter a oportunidade de participar. Eu sei que alguns estão participando da Ruth, né? Queria mandar um abraço para a sua família, preparou a ceia, preparou o lava-pés, tudo muito lindo, né? Muitos de vocês fizeram isso também, e sem dúvida é uma ceia muito especial. É uma ceia num contexto de pandemia mundial. E Jesus disse, né, fazer isto em memória de mim. Então, queria mandar um abraço a todos aqueles que são membros da nossa igreja, que são amigos da nossa igreja. Tá? Você que está em qualquer parte do mundo,
Você que está em Quixadá, né, Solange Alves e família. Você que está em Brasília, Diego e família. Você que está na Palpina, né, Pedro e família. Todos sejam bem-vindos neste momento para adorarmos a nosso Deus. Antes de nós recapitularmos a lição, queria convidar você para uma oração, tá bom? Assim como você está na sua casa mesmo, você pode curvar sua fronte, fechar os olhos para dirigirmos uma palavra de oração ao nosso Deus. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, te damos graças porque, de maneira muito especial, o Senhor preparou a Bíblia para conhecermos um pouco a teu respeito e para nos preparar para a tua segunda vinda. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem demonstrado o seu amor, sua proteção, e quero te pedir, ó Deus, que a tua igreja esteja acolhida mais do que nunca, se sinta no coração acolhida, na certeza de que o Pai amoroso que tu és, vais continuar sendo por toda a eternidade. Nos abençoa agora no estudo da tua palavra, na recapitulação da lição, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, né, eu também sou professor. E aí, ultimamente eu tenho dado muita aula online, né, pelo Microsoft Teams. E aí eu peço aos alunos o seguinte: prepare papel, prepare caneta, porque a gente vai anotar muito, né? E acima de tudo, prepare a sua Bíblia, né? A minha já está aqui, ó. A gente não pode ter uma lição que fala sobre a Bíblia e a gente não acessar a Bíblia. Então a gente vai usar muito a Bíblia, a gente vai escrever bastante, tá? Então se você quer enriquecer aquilo que você já viu durante a semana na lição, prepare papel e caneta, porque a gente vai fazer anotações, tá bom? A lição desta semana, que foi de 4 a 10 de abril, teve como tema a origem e a natureza da Bíblia. É interessante que muita gente diz assim: eu não vou ler a Bíblia porque papel e caneta cabe tudo, né? Aí vai para a ciência. Só que a ciência também é papel e caneta, né? A ciência foi escrita por homens. Muitos de vocês que nos acompanham agora pelas redes sociais têm alguma formação em curso superior. O que você estudou no seu curso superior, que você defende tanto, né, que às vezes é o motivo de levar o sustento para casa, foi escrito por quem? Né? Foi escrito por homens. Então isso é uma falácia, né, que a gente precisa desconstruir, porque se papel e caneta cabe tudo, então eu não posso dar crédito mais a nada, nem a bula do remédio que eu estou tomando, tá? Então eu preciso conhecer a origem e a natureza da Bíblia e saber por que este livro é tão especial, né? Você tem um livro de história, por exemplo, ele fica desatualizado com o tempo. Um livro de biologia, um livro médico, né? Se você pegar um livro da medicina medieval, esse livro da medicina medieval não pode mais ser usado hoje. Hoje seria motivo de piada, né? A medicina que se praticava no período medieval. Mas por que este livro, que tem mais de 3.000 anos, continua tão atual? Por que será que ele continua transformando vidas? Por que será que ele ajuda o adúltero a ser fiel à sua esposa, a adúltera a ser fiel ao seu marido? Por que será que este livro tem feito com que muitas pessoas que têm o hábito de pegar aquilo que não lhes pertence, serem pessoas honestas? Por que será que este livro tem transformado vidas e nenhum livro de autoajuda, nenhum livro de psicologia ou de terapia familiar tem conseguido isso? Sem dúvida, é muito importante nós conhecermos a origem e a natureza da Bíblia. Tá? Eu queria fazer algumas perguntas para você. Primeiro, o que é a Bíblia? Né? Eu não estou falando no sentido etimológico, tá? No sentido conceitual da palavra, no sentido de dicionário. Tá? Mas o que é a Bíblia? Toda vez que você pensar na Bíblia, é muito importante pensar na Bíblia como sendo a auto-revelação de Deus. Tá? Deus mesmo se revela, né? Prefixo auto tem a ver com a si mesmo. Autocontrole, por exemplo, controle de si mesmo. Autoatendimento, atendimento de si mesmo. Então, a autorrevelação de Deus, Deus revela a si mesmo para o ser humano. Agora é importante a gente saber por que a Bíblia foi escrita. Por que Deus quis que houvesse uma Bíblia para nós? Em que contexto ela surge? Pergunto, Adão e Eva tinham Bíblia? Possivelmente não, né? Certamente não. Adão e Eva não tinham Bíblia. Por quê? Porque Deus mesmo se revelava a eles na viração do dia. É isso que nós aprendemos pelos textos sagrados. Agora, em que contexto a Bíblia surge? A Bíblia surge no mundo num contexto de pecado.
Depois da queda do homem, surge a Bíblia, ou seja, a Bíblia encontra o homem em uma condição pecaminosa. E pela palavra de Deus nós aprendemos que, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E por isso que Deus precisou se revelar ao ser humano. Por quê? Porque Ele não criou o ser humano para viver uma vida de pecado, uma vida de consequência do pecado. Deus criou o homem para ser feliz, para gerar filhos felizes, santos, no jardim do Éden. Então Ele se revela a nós por meio da sua palavra, não apenas para nos informar, mas sobretudo para nos salvar, para nos tornar santos. E pela sua palavra nós aprendemos sobre Deus, nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a obra do Espírito Santo em nossa vida hoje, certo? O objetivo da Bíblia, portanto, é nos socorrer em dois aspectos. Nós já vimos que Adão e Eva não tinham Bíblia, já vimos que a Bíblia é a autorrevelação de Deus e que ela vai nos socorrer em dois aspectos. O primeiro deles é quanto à nossa ignorância de Deus. Eu não sei nada de Deus. Então, onde eu posso descobrir sobre Deus? Na Bíblia. Você observa que muitas civilizações antigas tinham os seus deuses, deuses que ficaram no passado, deuses que ficaram no esquecimento, deuses que acabaram, Deus entre aspas, que acabaram quando a civilização foi extinta. Muitos deuses de línguas ágrafas, eles não tinham uma teorização escrita como nós temos aqui. Então Deus se revela por meio da sua palavra. Deus se revela ao homem perdido por meio da sua palavra. Deus quer que o homem deixe de ser ignorante quanto àquele que o criou. E um segundo aspecto é porque o homem está em culpa diante de Deus. Como Adão e Eva pecaram, Paulo fala que como por um homem entrou o pecado no mundo, assim o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram e a morte passou a todos os homens também. Adão e Eva pecaram, então eu também sou pecador. Adão e Eva foram merecedores da morte, eu também sou merecedor da morte. Então existe um homem em pecado, existe um homem perdido, e agora Deus se revela por meio da sua palavra para que esse homem conheça o Deus que o criou e para que esse homem seja salvo pelo Deus que o criou. Então a Bíblia, sem dúvida, é um livro muito, mas muito especial. Tá? E aí, a depender da maneira como eu compreendo a Bíblia, ela vai impactar a minha vida. Tá? A minha vida será impactada a partir do conhecimento profundo que eu vou ter, da função que ela desempenha em minha vida. É bem verdade que muitas pessoas leem a Bíblia ou todos os dias, ou quase todos os dias, mas eu preciso entender que a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro como um livro de psicologia, de terapia, um livro de autoajuda, um livro de filosofia. Eu preciso entender que a Bíblia está muito além dos maiores intelectuais que o mundo já teve. Eu não posso ler a Bíblia como leio Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Nietzsche, Hobbes, Schopenhauer, Goethe, Immanuel Kant, porque todos esses homens trouxeram conhecimentos que ajudariam o ser humano, de certa forma, a ser mais inteligente ou a serem melhores aqui nesta terra. Mas a palavra de Deus tem um objetivo muito maior. Não só de me tornar uma pessoa melhor para esta terra, mas também me tornar um cidadão do céu. Então o meu contato com a Bíblia, a minha compreensão que eu tenho da Bíblia, vai impactar significativamente a minha vida, a partir do momento em que eu passo a ter contato com ela. Na lição desta semana, vocês observaram 3 palavras que foram muito importantes para que a gente pudesse compreender a palavra de Deus. E eu queria que você anotasse aí, tá? Que você registrasse aí. A primeira palavra tem a ver com revelação. A primeira palavra tem a ver com revelação. Revelar significa o quê? Literalmente significa tirar a coberta. Tirar a coberta. Então, revelar é tirar a coberta. E existem alguns elementos que estão envolvidos nessa revelação. Primeiro é o revelador. Quem é que revela? Quem revela é Deus. Deus é o revelador. E aí existe o conteúdo dessa revelação. Na palavra de Deus nós encontramos o quê? Nós encontramos conselhos, nós encontramos advertências,
Na palavra de Deus nós encontramos doutrinas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem 28 doutrinas, todas retiradas de onde? Da Bíblia, certo? A revelação também tem os seus instrumentos. Por exemplo, Deus se revela por meio da natureza, a gente vai já ver isso. Existe a revelação especial de Deus e existe a revelação geral de Deus. A gente vai fazer essa diferenciação aqui, tá? A revelação especial de Deus e a revelação geral de Deus. Então, Deus se revela, né, por meio da natureza, por meio de eventos da vida humana. Estamos vivendo, por exemplo, agora um momento de pandemia, né? Deus, pode ter certeza, está se revelando por esse evento, tá? Deus se revela por meio da história e por muitos outros fatores, tá bom? Que a gente vai ver na recapitulação da lição, tá? E existe o receptor. Quem é o receptor? Sou eu, você, né? Em toda comunicação existe o emissor, aquele que emite a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe a mensagem. Então, recapitulando esse primeiro ponto, né? Primeira palavra que nos interessa muito na lição desta semana é revelação. Revelar é tirar a coberta. E essa revelação tem elementos, que é o revelador, o conteúdo dessa revelação, os instrumentos pelos quais a revelação acontece e o receptor, que é o ser humano. Ok? Olha só. Eu queria que você anotasse agora o seguinte, tá? Você que nos acompanha agora. Características da revelação especial. A revelação pode ser especial ou a revelação pode ser geral, tá? A revelação especial tem algumas características especiais. A primeira delas que eu anotei aqui, ela é progressiva. Essa revelação especial de Deus é progressiva. Por exemplo, né, vamos nos reportar aqui ao Velho Testamento, né? Noé. Noé sabia o que os outros sabiam. Mas aí Deus se revela a ele, e agora Noé passa a saber o que os outros não sabem ainda. Que é o dilúvio, o fim daquele mundo, né? Depois vem Abraão. Abraão recebe mais luz, né, do que Noé recebeu. Em seguida vem Moisés. E Moisés recebe mais luz e com ele começa o primeiro escritor da Bíblia. Né? Você sabia que o primeiro escritor da Bíblia é Moisés? Possivelmente o livro de Jó tenha sido escrito por Moisés e possivelmente este tenha sido o primeiro livro escrito da Bíblia. Claro que na organização dos livros não é o primeiro da sequência, né? O primeiro da sequência também tem como autor Moisés. Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios são livros atribuídos a Moisés. E até Salmo também, tá certo? Então, Moisés foi o primeiro escritor da Bíblia. Olha só, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Vamos só confirmar aqui. Deus pedindo a Moisés, né, sinalizando para Moisés que ele devia ser um escritor daquilo que ele estava recebendo de Deus. Êxodo capítulo 17, verso 14, lemos assim: Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué. Então a ordem de escrever vem da onde? Vem do próprio Deus, escreve, né? E Moisés passa a ser o primeiro escritor da Bíblia. E Deus diz, e repete-o a Josué. Josué vai substituir Moisés, depois da morte de Moisés. E aí Josué vai ser o segundo escritor da Bíblia. E aquilo que ele escreve fica onde? Fica junto do livro da lei, ao lado da arca. Ou seja, Josué recebe agora mais luz do que Moisés recebeu. Josué acrescenta nesse sentido, né? Noé, Abraão acrescenta, Moisés acrescenta, Josué acrescenta. Abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Depois de Deuteronômio. Sexto livro da Bíblia. Josué, capítulo 24, verso 26. Nós lemos o seguinte. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Então Josué escreveu, Moisés escreveu. E o último escritor da Bíblia vai ser quem? Vai ser João, né? Não o Batista. João, o discípulo amado, outrora chamado de Filho do Trovão. Né? E é provável que o último livro da Bíblia escrito tenha sido o livro de João. Né? Embora
na sequência, na organização dos livros, o livro de Apocalipse esteja aí no final. Mas olha só que interessante, né? Quando João escreve o livro de Apocalipse, ele não só escreve, mas faz uma advertência. Essa advertência que ele faz em Apocalipse capítulo 28, acompanhe aí por gentileza, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 28. Essa advertência que ele faz é muito séria. Por quê? Porque existe uma sentença sobre aquele que descumprir aquilo que ele está dizendo aqui. Apocalipse capítulo 22, verso 18, nós lemos o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha só que interessante. João vai dizer que aquilo que foi escrito, aquilo que se chama palavra de Deus revelada, essa revelação especial de Deus, não pode sofrer alteração. Não posso suprimir, não posso acrescentar. Ok? Sob pena de exclusão do céu em fazer isso e em insistir numa mentira. Tá certo? Então, o primeiro aspecto aqui da revelação especial de Deus é que a revelação de Deus é progressiva. Deus começa se revelando ao homem já no Jardim do Éden. Em Gênesis 3,15 nós temos uma profecia. Gênesis 3,15, depois Deus vai se revelando ao homem, passando por Noé, Abraão, Moisés, Josué e finalizando ali com João. O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi alguém que recebeu muito dessa revelação especial de Deus. Depois de Jesus, sem dúvida, Paulo é a pessoa que mais se destaca aí no Novo Testamento. O segundo aspecto da revelação especial de Deus é que ela é limitada. A revelação especial de Deus ao homem é limitada. Olhe aí na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 29. Tá? Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, escrito por Moisés, faz parte do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Olha só, aquilo que Deus tem para nos revelar é limitado. Como assim? Vamos ver aqui, Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Queridos, Deus não quis nos dizer tudo. Lembram-se de Daniel? Foi a última lição que nós estudamos. Daniel não entendeu muita coisa que ele viu, mas o que foi que o anjo disse? Sela o conteúdo deste livro, porque aquilo que você está vendo se refere ao tempo do fim. Os discípulos não sabiam muita coisa. Jesus disse, tenho muito a dizer, mas não podeis saber agora. Ou seja, a revelação especial de Deus é limitada. Deus não permite que a gente saiba muita coisa, inclusive até para nos proteger. Uma pergunta que os discípulos tinham era com respeito à volta de Jesus. E Jesus disse o quê? Nem os anjos, nem o Filho sabem o dia e a hora da vida do Filho do Homem, mas somente o Pai. Nós devemos viver a cada dia como se Jesus voltasse hoje. Nós não sabemos quando Jesus virá, mas preciso viver como se ele voltasse hoje. Então, a revelação especial de Deus é limitada. Tá? Um terceiro aspecto dessa revelação especial é que o que Deus revelou ao homem é suficiente para a salvação dele. Eu não preciso de mais nada em termos de doutrina, de conselho, de advertência que não esteja na Bíblia. Você pode encontrar isso em João, capítulo 20, verso 30 a 31. Tá? Anote aí, João, capítulo 20, verso 30 a 31. Aí alguém pode perguntar assim, Volney, e o espírito de profecia? Eu preciso então do espírito de profecia ou não preciso? Uma vez que em João 20, verso 30 a 31, eu já encontro que tudo aquilo que era necessário para eu conhecer, Deus já revelou em sua palavra. Por que então o espírito de profecia é importante ainda hoje? Porque o espírito de profecia se encontra na Bíblia. Nós encontramos aí, nós vimos no livro de Daniel, linkando com Apocalipse, que o tempo do fim, quando chegasse o tempo do fim,
né, a Bíblia seria esquadrinhada, o saber se multiplicaria e seria necessário ainda profetizar. Então, o espírito de profecia está inserido na Bíblia, né? Nós não criamos isso, nós não cremos, né, nos escritos que foram revelados a Ellen White de forma cega, mas porque isso se insere numa profecia bíblica. Ok? No quarto aspecto aqui, a revelação especial de Deus vem a nós de maneira sobrenatural e nos ajuda a responder a 3 grandes questionamentos humanos. É interessante que a palavra de Deus permite que o homem responda a 3 grandes questionamentos que nem a maior ciência, a maior intelectual ciência consegue responder. Primeira pergunta, que é tão inquietante para o ser humano, tem a ver com o seu passado. De onde eu vim? De onde eu vim? E para aqueles que preferem a ciência cegamente, não a Bíblia, queria lhe dizer que a ciência é perdidíssima em relação a isso. A ciência não sabe explicar. A ciência não é homogênea. A ciência é heterogênea. Os cientistas divergem em milhões de aspectos. E a ciência não consegue responder de onde eu vim. O que se tem não é nem teoria, tá? Não é nem teoria. Nem hipótese. São conjecturas vagas que não conduzem a lugar nenhum. E a Bíblia diz de onde eu vim. A Bíblia diz a minha origem. A Bíblia fala do meu passado. Basta você ler o livro de Gênesis. Tá? A Bíblia responde também por que eu estou aqui. Ou seja, ela responde perguntas que têm a ver com o meu presente, com o meu propósito de estar aqui. E a Bíblia também fala do futuro, para onde vou. Jesus disse que viria outra vez e levaria com ele aqueles que confiaram nele. Em suma, né, a revelação especial de Deus descreve a maneira como Deus coloca seu conteúdo na mente dos escritores bíblicos. Ok? Então, qual é a primeira palavra importante aqui nessa lição? Eu falei que eram 3, né? A primeira palavra muito importante aqui é revelação. Existe a revelação especial de Deus e existe a revelação geral de Deus. Tá? A gente vai já comentar um pouquinho de maneira mais a questão da revelação geral de Deus. Tá bom? A segunda palavra é inspiração. Eu queria que você fosse comigo aqui, porque aqui nós temos um erro de tradução. Tá? Em 2 Timóteo, capítulo 3, abra a sua Bíblia por gentileza. 2 Timóteo, Novo Testamento, antes de Tito, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Queridos, a gente precisa saber que a nossa Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Né? E até mesmo na língua portuguesa existe tradução. Por exemplo, você conhece o poeta Luís Vaz de Camões. Você, sem dúvida, já ouviu falar no escritor da Frota de Cabral chamado Pero Vaz de Caminha. Só que se você for ler o que eles escreveram na época, você vai perceber que muita coisa você não entende. Porque aquele português não é o português que nós temos hoje. A língua varia. Toda língua viva varia. Tá certo? Então, o Camões, por exemplo, o maior poeta clássico da língua portuguesa, escrevia galego-português e não português como nós temos hoje. Os cantores do trovadorismo, séculos XII, XIII, XIV, não escreviam no português que nós temos hoje. Tá certo? Dom Diniz, que foi um rei de Portugal, que escreveu mais de 150 canções, não escrevia no português que nós temos hoje. Então, assim, o próprio português se atualiza. A nossa Bíblia foi escrita parte em grego, o Novo Testamento, o Velho Testamento, grande parte em hebraico e algumas partes em aramaico. Tá? Na tradução, às vezes, não se consegue ou não se quer usar a palavra exata ali. O livro de Jó, por exemplo, é um livro muito, muito difícil de ser traduzido. Quando Jerônimo foi fazer a tradução, ele teve que ir a Israel, né, no caso, a Jerusalém, certo? O Estado de Israel foi criado em 1948, a gente sabe disso, né? Mas ele foi a Jerusalém para conversar com os escribas, para tentar entender o livro de Jó, porque é um livro complexo. E aqui, em 2 Timóteo 3, verso 16, a gente tem uma palavrinha, tá? Que não está no original grego. Vamos ler aqui, ó, 2 Timóteo 3, 16.
toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esse termo inspirada, tá? Anote aí, não está no original grego. Tá? A palavra original é theopneustos, com TH. Tá? Theopneustos. O que theopneustos significa? Significa aspirar. Né? Aqui, theopneustos significa literalmente isso. Né? Soprada, assoprada, expirada, aspirar. Existe a inspiração, inspira, né? Expira, inspira, expira. Theopneustos quer dizer isso. Ela significa expirar, né? Expirar, assoprar. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela foi emitida por Deus. Da forma em que está aqui, literalmente, quer dizer que Deus fez isso, ó. Ele inalou, ele sorveu, ele inspirou. Só que não é isso que o autor da carta queria dizer. Né? Ele usa o termo theopneustos, que significa que ele expirou, ele assoprou. Obviamente não é a mesma palavra que se usa lá em Gênesis, tá? Porque lá em Gênesis nós temos o hebraico. Deus soprou nas narinas do homem, né, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Mas a ideia é a mesma. Então, quando eu digo que a palavra de Deus é inspirada por Deus, eu digo que ele inalou. Mas, na verdade, não foi para ele, veio dele. Tá certo? Então, o termo correto aqui é expirou. Então, eu diria assim, toda a Escritura é expirada, né? É assoprada por Deus. Mas, quando João Ferreira de Almeida, que era católico até os 12 anos, depois se tornou o pastor suplente, depois pastor ordenado, traduziu para o latim, né? Pegou do latim para o português. Na tradução para o latim, que depois veio para o português, escreveram assim, ó, Omnis Scriptura Divinitus Inspirata. Divinitus Inspirata, né? Inspirada por Deus. Tá? Omnis Scriptura Divinitus Inspirata. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Só que, na verdade, ela não é inspirada, ela é expirada. Tá certo? Aí alguém pode pensar assim, mas Volden, então a Bíblia não é inspirada por Deus? Literalmente, não. Tá? E isso não diminui a Bíblia. Isso aumenta o valor que ela tem. Porque o que nós estamos lendo é aquilo que Deus assoprou, que Deus soprou, que Deus fez questão que chegasse até o homem. Mais ou menos como soprou nas narinas o fôlego de vida. A vida que o homem tem foi soprada por Deus, veio de Deus. Isso nos dá mais confiança ao sabermos que este livro sagrado veio de Deus, foi assoprado por Deus. Agora, quando eu pensar em inspiração, eu preciso ter muito cuidado, tá? Porque a literatura bíblica é diferente da literatura secular. Por exemplo, quando eu penso que a Bíblia foi inspirada por Deus, eu não posso imaginar o apóstolo Paulo num hotel, né, no Mediterrâneo, numa varanda de frente para o mar, buscando inspiração para escrever. Ele não é poeta, isso não é poesia, tá? Isso aqui é a palavra de Deus ao ser humano. Quando eu penso em inspiração, eu imagino isso, né? Eu imagino João na ilha de Patmos, olhando para o horizonte, buscando a palavra ideal para dizer, tá? A inspiração aqui é diferente. Bem diferente, tá bom? Quem é poeta, quem é músico, quem escreve músicas, né? Quem escreve romance, quem escreve crônica, às vezes diz que não está inspirado. Quando alguém faz uma boa redação no Enem, tira 1000, diz que estava inspirado. Só que essa inspiração aqui é diferente, tá? Aqui Deus prepara o servo dele para escrever aquilo que Deus quer que eu saiba, porque aquilo que eu preciso saber vai impactar diretamente a minha vida hoje e a minha vida futura, tá certo? Então, a Escritura que eu tenho, ela foi expirada por Deus. Ela é o sopro de Deus. Ela vem de Deus para o homem, para que o homem conheça a vontade de Deus para a sua vida. E o terceiro ponto aqui é a iluminação. O que é a iluminação? Iluminação é o Espírito Santo me capacitando para entender a palavra de Deus. E aí é muito importante a gente saber uma coisa, tá? Sem o Espírito Santo, eu não consigo compreender a palavra de Deus.
ler a Bíblia sem pedir auxílio ao Espírito Santo é muito perigoso. A gente sabe que o cristianismo tem mais de 30 mil denominações religiosas. Por quê? Porque as pessoas leem a palavra de Deus não buscando a inspiração divina, não buscando a iluminação divina, mas buscando dar a ela interesse pessoal, interesse próprio. Então, a você que nos acompanha agora, eu diria o seguinte: toda vez que você for estudar a palavra de Deus, eu digo estudar porque a Bíblia a gente não lê, a Bíblia a gente estuda, tá certo? Na Bíblia a gente medita. Toda vez que você for estudar a palavra de Deus, toda vez que você for meditar na palavra de Deus, faça-o com espírito de adoração. Por quê? Porque ela é o sopro de Deus. Tá? Como nós lemos aqui, ela é o theopneustos, é a expiração divina, é o sopro de Deus vindo até nós por meio de homens santos que falaram movidos pelo Espírito Santo. E Deus quer me iluminar por meio do seu Espírito. Ele espera que a sua palavra chegue a mim como Ele espera que eu a receba. Então, leia sempre a Bíblia em atitude de adoração, em atitude de humildade, tá certo? Porque às vezes a gente pode correr o risco de tratar a palavra de Deus como se fosse um buffet de restaurante. Num buffet de restaurante você tem muitas opções. Obviamente ninguém come tudo que está ali, certo? Assim, eu posso, às vezes, proceder com a palavra de Deus. Eu posso ir à Bíblia e escolher aquilo que me convém. Eu posso ir à Bíblia e ficar somente com aquilo que é palatável, com aquilo que é digerível, com aquilo que me agrada. Só que tudo aquilo que Deus quer que eu saiba está de Gênesis a Apocalipse. Toda a verdade de Deus revelada na Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse, e não de Mateus a Apocalipse. É interessante que muitos irmãos nossos, evangélicos, tratam com desprezo o Velho Testamento. Por que será? Possivelmente porque no Velho Testamento nós encontramos a lei de Deus, e na lei de Deus nós encontramos um mandamento que fala sobre a guarda do sábado. Mas é interessante quando esses mesmos irmãos querem falar de dízimos e ofertas, se reportam ao Velho Testamento. A Malaquias capítulo 3, versículo 10. Meu querido, toda a verdade de Deus revelada nas Escrituras vai de Gênesis a Apocalipse. Ok? Não trate a palavra de Deus como se fosse um buffet de restaurante. Tudo que está escrito aqui interessa para a minha e para a sua salvação. Por quê? Porque é o sopro de Deus, é o theopneustos de Deus para cada um de nós. E Deus se revela de maneira especial, de muitas maneiras. Eu disse a vocês que a revelação especial de Deus também tem a revelação geral de Deus. Então, só voltando aqui antes de a gente passar a essa parte final. 3 palavrinhas que foram muito importantes na lição desta semana. Quais foram? Primeiramente, a palavra foi revelação. Depois, inspiração. Eu coloquei aqui no meu resumo, inspiração entre aspas, porque a palavra que está ali é expiração. Tá bom? Expiração. Sopro de Deus vindo, para nós. E por último, a iluminação. Iluminação é a capacidade que o Espírito Santo me dá para entender aquilo que Deus assoprou, para os seus servos, os profetas. Detalhe, quando alguém prega uma mensagem, tá? Quando alguém prega uma mensagem e a igreja foi fortemente impactada, não houve ali revelação nem inspiração, mas iluminação. Tá bom? Eu digo isso porque eu já fui a muito culto evangélico, a muito culto pentecostal, e havia um momento, o mais aguardado, era o momento da revelação. Você que é evangélico sabe o que eu estou dizendo, Momento da revelação. Só que aquilo que Deus queria revelar está aqui na sua palavra. Tá certo? Não existe revelação. Deus não me deu até hoje nenhuma revelação. Eu posso até inventar, certo? Mas Ele não me deu. Também não há inspiração, porque o sopro de Deus já foi dado aos seus servos, os profetas. O que acontece agora é o quê? É a iluminação. É o papel do Espírito Santo me ajudando a entender aquilo que veio de Deus para os seus servos, os profetas. Como dizia Amós, capítulo 3, verso 7, Deus não faz coisa alguma se antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tá certo? Então é iluminação.
cuidado com aqueles que dizem que tem uma revelação de Deus, tá? É muito provável que essa pessoa esteja mentindo, tá bom? E, finalizando aqui, meios da revelação especial de Deus. Deus se revela de meio especial a nós por meio da Bíblia, né? A Bíblia. Aí hoje nós temos a Bíblia em diversas traduções. Por séculos, a igreja usou a Bíblia do pastor João Ferreira de Almeida. Mas hoje você tem King James, Nova Versão Internacional, a Bíblia na linguagem de hoje. Em inglês, só em inglês existem várias versões. Tá? Temos a Bíblia online, tá certo? Falta só a gente ler e praticar o que está ali. Tá? Segundo meio de revelação especial de Deus é por meio de Jesus. Jesus disse que as Escrituras dão testemunho dele. Você pode ler depois, em casa, João capítulo 5, verso 39 a 40. João capítulo 5, verso 39 a 40. E eu lhe diria uma coisa, ó. Por mais especial que seja a Bíblia, tá? Por mais que ela seja a inspiração divina, tá? Ela não é suficiente para salvar. Quem me salva é Jesus, que é revelado na Bíblia. Eu digo isso porque eu cresci vendo em muitas casas uma Bíblia enorme, uma Bíblia chamada de Bíblia católica, uma Bíblia enorme aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. E a Bíblia simplesmente aberta como enfeite, ela só tem essa função, enfeitar. Agora, se eu leio a palavra de Deus para nela aprender sobre Jesus Cristo, aí sim, essas palavras, terão poder, terão vida. Mas abertas como enfeite, serão apenas um adorno em algum ambiente da sala. Um terceiro aspecto são milagres. Deus fala por meio de milagres. Jesus fez muitos milagres. No Antigo Testamento nós observamos milagres também. Não quer dizer que todos aqueles que fazem milagres são movidos pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Satanás também tem o poder de operar milagres. Por isso que a gente vai à Bíblia e vê se aquela pessoa que opera milagres é de fato um seguidor de Jesus. Lembra-se de Isaías 8:20? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Deus fala também por meio das teofanias. O que são teofanias? Ao pé da letra, Deus brilha por meio de revelações especiais de Deus. Deus apareceu, por exemplo, numa sarça ardente para Moisés. Ali é uma teofania. Deus aparece de forma audível. Deus falou para Moisés. Deus falou com o menino Samuel. Deus falou no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Deus fala também por meio dos seus anjos. Tá? A gente vê na Bíblia o ministério dos anjos. Anjos trabalhando com os homens para a salvação. Deus falava também por meio do Urim e do Tumim na roupa sacerdotal. Que Deus disse como deveria ser feito. E Arão, irmão de Moisés, inicialmente usaria. Deus falou por meio dos profetas. Deus falou por meio de sonhos. Lembram-se de José? Teve sonho. Lembram-se de Daniel? Teve sonho. Nabucodonosor sonhou. Ali era Deus falando a Nabucodonosor por meio do sonho. E por meio de visões. Isaías, Ezequiel, Daniel e muitos outros na Bíblia tiveram visões. Deus falou por Ellen White por meio de sonhos, por meio de visões. Então, essa é a revelação especial de Deus. É o meio que Deus usa para salvar o ser humano. Repetindo, meios da revelação especial de Deus. Deus se revela por meio da Bíblia, por meio de Jesus, por meio de milagres, por meio de aparições especiais, por voz audível, pelo ministério dos anjos, por intermédio dos anjos, pelo Urim e o Tumim, lá na roupa sacerdotal, no Antigo Testamento, pelos profetas, por sonhos e por visões. E existe ainda a revelação geral de Deus. De forma geral, Deus se revela por meio da natureza. Vamos ler aqui o nosso penúltimo verso, Romanos capítulo 1, verso 20. Atos Romanos. Lembram-se de Davi? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre o universo
E você vê quão grandioso é. Está além da capacidade humana entender a criação de Deus. É muito maravilhoso. O Sol, né, que é tão grande em relação à Terra, é muito pequena em relação a outras estrelas. Romanos capítulo 1, verso 20, lemos assim, ó. Paulo escreve, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então Paulo mostra que Deus se revela de maneira geral por meio da natureza. Deus se revela também de maneira especial por meio da navegação das aves. Sabe o que tem aves que saem do norte para o sul, numa viagem migratória de 5.000 quilômetros, né? E elas sabem ir e sabem voltar. E a ciência não consegue explicar isso. Apenas tem teorias vagas, né? O corpo humano é um mistério, é uma ciência, né? O corpo humano é de fato algo que revela Deus. O universo, né? A história, e este é o nosso último verso da escola sabatina. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, tá? Sexto livro da Bíblia, Josué capítulo 2. Deus se revela por meio da história, tá? Josué capítulo 2. Josué enviou 2 espias a Jericó. E eles foram recebidos na casa de Raabe. Raabe que depois se converte a Deus e Jesus faz parte da genealogia dela. Essa mulher escondeu os 2 espias e a sua família foi salva quando o povo de Deus invadiu Jericó. E olha só a história sendo relembrada aqui. Josué capítulo 2, verso 9 a 11. Ela diz, né? Raabe, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Perceberam? Ó? Raabe está citando a história para mostrar a forma como Deus havia se revelado ao povo. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de nós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Tá? Então a história é uma forma de Deus se revelar. E Deus fala a nós por meio da nossa consciência. Só que tem um detalhe. A consciência é uma linguagem adquirida. A minha consciência pode estar corrompida. Eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso aprender mais da palavra de Deus, para que a minha consciência seja moldada de acordo com a sua vontade. Então, de forma geral, Deus fala a nós por meio da natureza, por meio da navegação das aves, por meio do corpo humano, por meio do universo, por meio da história, por meio da consciência, e de maneira especial Ele fala a nós por meio da Bíblia, por meio de Jesus, por meio de milagres, por meio de aparições especiais, por voz audível, por anjos, por Urim e Tumim, por profetas, sonhos e visões. Tudo isso com que objetivo? Salvar o ser humano. Queridos amigos, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Ela tem um papel iluminador. Ela ilumina a natureza, ela ilumina a história, ela ilumina a consciência e ela testifica daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Nesta manhã eu queria pedir a você que passasse a dar mais valor ao conteúdo que se encontra no livro sagrado. Eu não posso ser apenas ouvinte, mas eu preciso ser praticante. Um dia Paulo estava com o rei e esse rei falou para Paulo, por pouco você não me persuadiu a me tornar cristão. Ele quase chegou lá. Pilatos quase chegou lá. Numa entrevista individual com o mestre, ele perguntou o que é a verdade. E o espírito de profecia, Ellen White, diz que ele de fato estava querendo saber qual era a verdade. O espírito de profecia diz que o Espírito Santo trabalhava em Pilatos naquele momento. Mas ele não podia continuar governador se soltasse a Jesus. Ele teve que escolher. E ele preferiu ser governador e entregou Jesus para ser crucificado.
2 anos depois, que ele mais temia aconteceu. Foi destituído do seu cargo. Escolha Jesus. Aprenda mais dele. Como diz uma música de Williams Costa Jr., conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é tudo que eu preciso conhecer. E eu vou conhecê-lo de forma muito especial, por meio do que ele fez questão de ficar registrado no seu livro sagrado. Que Deus o abençoe. Neste momento nós vamos orar para encerrar a nossa lição. Curve a sua fronte. Santo Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado pela tua revelação especial a nós. Muito obrigado pela revelação geral que o Senhor faz a nós. Queremos nos colocar em tuas mãos e pedir a Deus que a cada dia consideremos como muito especial a tua palavra em nossa vida. Que a tua Bíblia, ó Deus, seja aberta nos lares. Que a tua Bíblia, ó Deus, seja ouvida nos lares. Que a tua Bíblia, ó Deus, chegue, né, aonde nós não podemos chegar. Para que mais pessoas possam aprender que existe um plano de salvação para resgatar o homem perdido. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, Volney, pela recapitulação da lição. E desde já convidamos para que vocês estudem a lição dessa semana para que possamos recapitular juntos no próximo sábado. E gostaria de lembrá-los que o nosso chat está ativo. Passou um tempo inativo, mas depois a gente conseguiu ativar. Então podem lançar perguntas para o Volney, se vocês tiverem alguma dúvida que ele vai responder, né, Volney? Com todo prazer. E na hora do culto de Páscoa, o pastor também vai responder depois as perguntas que vocês postarem lá, ok? E convido para que vocês possam nos seguir nas redes sociais, Adventistas Aldeota, Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. Gostaria também, conseguiu, Armando, o livro? Gostaria de convidá-los para que vocês possam assistir a série Cosmovisão Bíblica, que está sendo realizada pelo nosso pastor, o pastor Calderon. Então, aos domingos, nós realizamos transmissão ao vivo às 18 horas. Então, amanhã às 18 horas, nós estaremos aqui realizando transmissão ao vivo sobre mais um tema dessa série. E às quartas e quintas-feiras, às 19h30, nós publicamos vídeos também de sermões que o pastor gravou. Não é transmissão ao vivo, quarta e quinta, mas às 19h30 desses dias, nós publicamos mais temas abordados pelo pastor Calderon no livro dele. Talvez dê tempo do Armando chegar aqui com o livro para a gente mostrar novamente para vocês, senão amanhã na transmissão ao vivo o pastor mostra, certo? Então, é isso, queremos agradecer a presença de todos na Escola Sabatina e agora nós teremos a presença do pastor Calderon conduzindo o culto de Páscoa com vocês. Beijos e até o próximo sábado. Muito obrigado. Queremos dar um abraço a cada um de vocês. Estamos com muitas saudades, né? De nos encontrarmos, de participar juntos deste culto. Eu queria convidá-lo aí onde você está, junto à sua família. Quero, em primeiro lugar, parabenizar vocês porque vocês fizeram o preparo necessário para poder participar desta ceia. Parabéns porque você fez seu pão, você preparou uma mesa linda, bonita, já foi realizado lava-pés, e queremos também dar nosso carinho a nossos amigos que estão nos assistindo por este meio e convidá-los para continuar nos lares estudando a palavra de Deus. Vamos curvar nossa fronte e vamos abrir a palavra, vamos a pedir ao Senhor, através de seu Santo Espírito, que Ele fale a nosso coração. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer pelas lições que foram ensinadas agora há pouco pelo nosso querido Volney. Queremos agradecer, Senhor,
que nos das também a oportunidade de aproximar-nos para a Tua Palavra, e ao abri-la queremos te pedir que Teu Santo Espírito possa iluminar nosso entendimento, para poder captar os ensinamentos que o Senhor nos deu na Sua Palavra, para que nosso coração, nossa família, seja preparada para encontrar-se contigo. Agradecemos Teu amor, agradecemos Tua bondade e convidamos Tua presença em meio nosso, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo dias delicados, dias difíceis, dias de uma pandemia. E quando a gente pensa nessa realidade que nós estamos vivenciando, nós chegamos o dia de hoje é um dia significativo porque relembramos um momento muito especial, o momento em que Cristo fez o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Eu queria convidá-los a abrir sua Bíblia e queria fazer um paralelismo entre a libertação do povo de Deus no Antigo Testamento e a libertação do povo de Deus em nossos dias. Falo de um paralelismo porque a Bíblia nos apresenta esse fato. José foi enviado ao Egito para dar um grande livramento à sua família. A família desceu, foi alimentada por José. A família cresceu, se multiplicou. Morreram quem não conheciam a José e o povo foi escravizado. E depois de um tempo de escravidão, Deus chama Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou libertá-lo. E Moisés é enviado. No livro de Êxodo, capítulo 4, verso número 22 e 23, nós encontramos a Deus falando para Moisés e dizendo assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Você percebe o carinho que Deus tem por seus filhos, o carinho que Deus tem por você, o desejo, o almejo que Deus tem por nós. Como é que é tratado o primogênito? Sem dúvida, o primogênito é tratado com muito carinho. E o povo de Deus estava sendo explorado, estava sofrendo sobre o jugo dos egípcios. E aí a Sagrada Escritura diz que Moisés foi advertido sobre o fato que Faraó endureceria o coração. E aí nós observamos que Deus se daria a conhecer como o Deus onipotente e soberano. E é isso que justamente observamos como paralelo no livro de Apocalipse. Quando você abre o livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 6 em diante, você encontra que Deus tem uma boa notícia. Deus disse que o Evangelho eterno deve ser pregado a todos os moradores da terra. Deus quer que você, meu querido amigo, minha querida amiga, seja salvo. Você faça parte desse povo que Deus considera meu primogênito. Aquele povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Aquele povo a quem Deus o resgata do lamaçal do pecado. E não só o resgata, mas também entrega a comissão de vivenciar conforme aos estatutos, aos princípios dados por Deus na sua palavra.
Quando nós observamos o paralelismo entre o que acontecerá em nossos dias e o que aconteceu com o povo de Israel no passado, nós observamos que Deus libertou seu povo por meio de pragas. E quando você vai e observa na Bíblia, no livro de Êxodo, eu não vou dedicar o tempo para revistar todas as pragas, apenas quero mencioná-las. Você observa que, em primeiro lugar, as águas tornaram-se em sangue. A segunda praga, apareceram rãs em toda a terra do Egito. Na terceira praga, o pó se converteu em piolhos. O negócio ruim, né? Eu não sei se você já teve a experiência de coçar não só a cabeça, mas o corpo todo com os piolhos que são tão molestos. E havia piolhos não só nos homens, mas também nos animais. Na quarta praga veio um negócio que é molesto para nós. Moscas, enxames de moscas. Imagina, você não podia comer tranquilo. As moscas estavam em todo canto, no quarto, no dormitório, no refeitório, no salão, no pátio. Misericórdia. Muito sofrida a vida com a praga das moscas. A quinta praga, diz a Sagrada Escritura, foram pestes e morreram muitos animais. Muitos animais. A sexta praga chama a atenção. A Bíblia diz que as pessoas adquiriram tumores e estes se arrebentaram e se tornaram úlceras. Mas aí nós observamos que o coração de Faraó, em lugar de se amolecer, em lugar de deixar o povo ir, foi se endurecendo. Nos primeiros 3 fatos, os magos dele conseguiram transformar os bordões em serpentes, conseguiram transformar água em sangue, conseguiram criar até rãs, mas quando chegou o momento dos piolhos, misericórdia, até os encantadores tiveram que reconhecer e dizer, isto é dedo de Deus. Posteriormente, as pragas vão caindo. A 7ª praga fala acerca de uma chuva de pedras. E é interessante que a 7ª praga de Apocalipse, prévia à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, também será com pragas. Com uma chuva de pedras, de saraiva, de gelo de 35 quilos cada um. Depois veio a praga dos gafanhotos. Depois, trevas sobre todo o território do Egito. Mas Deus fez diferença, protegendo o gado do povo de Israel, protegendo e cuidando eles. E essas pragas, a partir da terceira praga, não afetaram aos filhos de Deus. Tanto assim que na quinta praga, quando os animais morrem, Faraó envia pessoas para constatar se o gado do povo de Israel estava vivo. Mas agora chega o momento, depois das trevas, que Deus faz uma pausa. E aqui eu quero chamar a atenção, porque graças a esse momento é que Jesus instituiu a ceia do Senhor. Estou me referindo à Páscoa. Ao momento em que o anjo do Senhor passaria para exterminar aos primogênitos na terra do Egito. Aí Deus disse que coisa era necessário para a preparação para sair para a terra prometida. E aqui, meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero dizer que Deus chama nossa atenção para que nós possamos preparar o coração para sair para a terra prometida.
O mundo está passando por problemas, por dificuldades. Nosso Senhor Jesus Cristo falou: ouvireis de guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestes, de fomes. E é isso que nós estamos vivenciando. Tudo, princípio das dores. Mas ainda não é o fim, porque o Senhor quer que nós preparemos o coração. O Senhor quer que nós adoremos ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro era necessário. Deus disse: olhe, o anjo vai passar, a 10ª praga vai chegar, os primogênitos vão morrer, haverá morte em cada casa dos egípcios. Mas o Senhor queria poupar seu povo. Na realidade, a Bíblia diz que Deus não quer a morte do ímpio. Deus quer que nós nos voltemos de todo o coração ao Senhor. O Senhor disse: vinde a mim. Se vossos pecados forem vermelhos como o carmesim, eu estou disposto a perdoar, a limpar, a curar, a sarar. Por isso Ele nos convida a abandonar o pecado. Ele disse: vinde a mim todos que estáis trabalhados e carregados, eu vos darei descanso, eu vos darei alívio. E aí estavam as famílias, imagina, com muito medo, como as pessoas estão agora. Ninguém queria sair do seu canto, ninguém queria sair do seu lugar. A economia do Egito foi toda destruída. Imagine, com toda essa sucessão de pragas, o Egito estava praticamente acabado. E nós estamos em dias difíceis. A economia, em muitos países, em muitos lugares, muitas pessoas estão sofrendo a causa dessa pandemia. A economia está difícil. Nós passamos ontem distribuindo cestas de alimento, dividindo a bênção que Deus deu a alguns de nossos irmãos que estão fazendo possível aliviar o sofrimento das pessoas. Mas, voltando para o relato bíblico, nós encontramos que Deus disse: vocês necessitam de um cordeiro. Vocês têm que juntar as famílias para poder comer o cordeiro. Mas antes do cordeiro ser comido, o sangue do cordeiro tinha que ser aplicado na porta da casa. Tinha que ser colocado nas vergas da casa. O anjo passaria para observar se naquela casa o sacrifício do cordeiro foi aceito. Ah, queridos, quão significativo é isto para nós. Nós necessitamos do sangue do cordeiro. Você quer entrar na Nova Jerusalém? Você quer estar preparado quando Cristo voltar? O único que pode nos preparar é o sangue do Cordeiro. Por isso o livro de Apocalipse diz que nós necessitamos adorar Jesus, porque Ele nos ama com um amor mais forte do que a morte, porque Ele deu sua vida, derramou seu sangue. Nossos pecados foram colocados sobre Ele, o castigo de nossa paz foi sobre Ele. Ele foi moído, Ele foi machucado pelos nossos pecados. E Ele morreu para que nossos pecados sejam lavados, para que nós tenhamos um novo coração, para que nossa vida seja transformada. Por isso que nós necessitamos do Cordeiro. Nós necessitamos comer o Cordeiro. E baseado nessa festa, na noite em que o povo de Israel deveria sair, comendo os pães sem fermento. Por que pães sem fermento? Para fazer pão, especialmente se você vai fazer um pão com fermento, você precisa de tempo. Tempo para leudar,
tempo para amadurecer, tempo para a levadura encher a massa. Mas o povo de Israel não tinha tempo, porque esse era o momento que eles precisavam estar atentos para o que ia acontecer. Era um momento de oração, era um momento de buscar com zelo a Deus. Era um momento em que a vida do primogênito estava em perigo. Era um momento em que o pai, a mãe e os filhos deveriam se juntar para poder sacrificar o cordeiro e antes de sacrificá-lo, pedir perdão pelos seus pecados. Logo o sangue foi aplicado na verga. Logo o cordeiro foi oferecido em sacrifício, foi assado. E eles, todos bem vestidos, prontos para sair, com o bordão na mão, eles comeram aquela refeição com pães ácimos, pães sem fermento, com ervas amargas, relembrando de suas dores, do seu sofrimento, dos seus trabalhos durante a escravidão. Comeram o cordeiro sem quebrar os ossos, porque Cristo, o verdadeiro cordeiro, não seria esmagado, ele seria morto, mas seus ossos não foram quebrados. O coração dele estourou, sentindo o peso dos pecados. E ele morreu na cruz do Calvário dizendo, consumado é. Logo de ter intercedido pelos pecadores e ter dito, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, querido, Deus está disposto a perdoar os nossos pecados. Nós precisamos do sangue do Cordeiro. Nós precisamos do sangue do Cordeiro. E eu quero convidar-te agora a ver o que a palavra de Deus disse no livro de 1 de Pedro, capítulo 1, verso número 18. Por que precisamos do Cordeiro? O apóstolo Pedro, falando para nós em 1 de Pedro 1, 18, disse, vocês não foram resgatados mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, nem fostes resgatados de vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, fostes resgatados com o sangue precioso de Cristo Jesus, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, com o sangue de Cristo. Ele foi morto, mas ele também foi sepultado e ele ressuscitou. Deus o ressuscitou e por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e vossa esperança estejam em Deus. Estes dias nós temos comprovado que não vale a pena colocar a esperança na riqueza. Todo o dinheiro do mundo não pode comprar saúde. Todo o dinheiro do mundo não conseguiu poupar as pessoas de ser alcançados pelo coronavírus. Ah, queridos, tua vida e a minha dependem de Deus. Nós necessitamos de Jesus. E este é um tempo de preparo. Só o Cordeiro pode mudar nosso coração. E eu quero te dizer, ao encerrar a mensagem, antes do momento em que as pragas virão, porque a Bíblia fala das pragas. A Bíblia diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem a Jesus. O Senhor nos convida a guardar o sábado. Nos convida a adorar ao Criador. Cristo é o Criador. Ele merece nossa adoração, porque Ele nos criou e porque Ele pagou o preço de nosso resgate com seu sangue. Porque Ele está intercedendo por nós no santuário. E porque findada essa tarefa, Ele virá com poder, com glória, mas antes de vir,
As pragas serão derramadas sobre aqueles que rejeitaram a graça de Deus. Tu queres que a graça de Deus te alcance? Olha que coisas maravilhosas fará a graça de Deus por nós. Eu listei pelo menos 12 assuntos. Em primeiro lugar, nosso coração necessita ser subjugado pela graça de Cristo. Nosso eu tem que morrer cada dia. Assim como Paulo disse, já não vivo eu, agora vive quem? Cristo em mim. E a vida que eu vivo agora é uma vida de fé naquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Terceiro, nós temos que nos tornar em humildes seguidores de Cristo Jesus. Jesus disse para nós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Em quarto lugar, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Ah, querido, o que você tem feito estes dias? Não tem coisas para fazer? Abre o coração a Deus. Busca seu rosto, busca sua presença. A oração prepara nosso coração para fazer a vontade de Deus. A oração permite que nós sejamos homens e mulheres de ação. Não só ficamos de joelhos, nós temos que ir em nome de Jesus para proclamar a esperança da salvação que Deus nos dá. Em quinto lugar, temos que abandonar nossa confiança e suficiência próprias. Como já disse, nosso eu tem que morrer. Nós temos que aprender a depender de Deus, a confiar nele, a depender dele. Jesus nos ensinou isso. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita tua vontade. Em sexto lugar, nós temos que deter cada paixão do coração que nos separa de Cristo Jesus. Em sétimo lugar, temos que seguir o manso modelo que temos em Cristo Jesus. Em oitavo lugar, quero te convidar para ter sempre em mente a Jesus. Ele é nosso exemplo. Em nono lugar, nós necessitamos caminhar nos passos dele. Tu queres crescer? A estatura da plenitude de Cristo Jesus é nosso desafio. Temos que olhar para Jesus. Temos que participar das aflições de Cristo aqui, para poder participar da glória, coroados com glória, com honra, imortalidade e para desfrutar com Cristo a vida eterna. Eu queria convidar neste momento a meu amigo e irmão Volney, porque agora vamos juntos a desfrutar deste momento da ceia. Ok? Eu sei que você preparou sua família. E agora nós, ali onde estamos, vamos convidar, diríamos, ao Pai que possa vir conosco e nós vamos a participar da ceia. Como disse, o Cordeiro foi sacrificado e nosso Senhor Jesus Cristo, numa Páscoa, instituiu a ceia do Senhor. E aqui na Sagrada Escritura, nós encontramos que o apóstolo Paulo disse para nós, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E nós vamos tomar o pão e vamos pedir a bênção de Deus. Eu vou pedir que Volney nos dirija na oração, aqui onde estamos, né?
E ali onde você está, pode curvar sua fronte e vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Aqui nós vamos nos ajoelhar, tá? E você pode curvar sua fronte. Santo Deus, maravilhoso Pai, te damos graças porque celebramos a ceia em memória de Jesus Cristo, conforme Ele indicou na tua santa palavra. Muito obrigado pelo símbolo do pão que representa Jesus, o pão da vida, aquele que vem de Belém. Pedimos que Jesus possa fazer parte do nosso ser a cada dia, que por meio do teu Espírito possamos querer aprender mais e mais de ti e seguirmos os teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Eu vou convidar os amigos que estão conosco a participar da ceia. Eu vou pedir que você pegue o pão, divida com tua esposa, né? Eu vou convidar, pode dividir com ela, se quer levar metade aí. Armando pode vir, vai dividir com Rafael, ok? E Marcelino pode vir aqui para dividir com a Josi, tá? Por gentileza, pode pegar e nós vamos a comer. Uma irmã falou assim para mim, eu estava querendo, quando dividimos este momento na igreja, he dado um pão bem pequenininho. E eu queria pegar uns 10. Porque realmente o pão é muito bom. E eu quero dizer para vocês, Jesus fez esse sacrifício por nós. E nós vamos a comer dele todos juntos. Em nome de Jesus, em memória de Jesus. Jesus nos convida a que sua vida seja nossa. Comamos dele juntos, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho a certeza que esta ceia está sendo uma bênção, uma alegria para quem está participando lá no seu lar. E para nós também é uma alegria dividir, diríamos, este momento com nossos irmãos que estão nos acompanhando. E eu vou pedir que o Volney fale um pouquinho acerca do vinho. Que momento especial aquele, né? Naquela quinta-feira, quando Jesus reúne os seus discípulos, e eles não imaginam que aquela será a última entrevista com o Mestre. Naquele momento, Jesus celebra com eles a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus reparte o pão com eles, que representava, né, o próprio Cristo, sua carne, metaforicamente. Metáfora que os discípulos não entenderam naquele momento, que os escribas e fariseus, sacerdotes, hipócritas também não compreenderam. E depois ele fala do vinho, e eles tomam o vinho, que é o mais puro suco da uva. Quando se fala de vinho, por exemplo, na Bíblia, nós temos pelo menos 4 palavras, e o vinho que eles tomaram não foi o vinho alcoólico, mas o fruto da vinha, que representava o sangue de Cristo. E Jesus, né, serviu para eles, e em instantes nós vamos ter o privilégio também de participar daquela simbologia, como ele diz, fazer isto em memória de mim. Quando comemos o pão, estamos dizendo que nós aceitamos a Jesus na nossa vida. Quando tomamos o vinho, estamos dizendo que aceitamos a Jesus em nossa vida. Vinho não alcoólico, né? Vinho que não fosse
perturbar a razão, os sentidos, mas um vinho que representava o mais puro suco da uva, representando a Cristo que deseja fazer parte da nossa natureza. Amém. Por semelhante modo, diz a Bíblia, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus quer fazer uma aliança conosco. Ele quer ser nosso Deus. Ele quer que nós sejamos seus filhos. Isso não é por mérito próprio. É pela graça, é pela misericórdia de Deus. E pela sua bondade, Ele ofereceu seu sangue para que nós sejamos salvos do pecado e sua penalidade. Vamos ficar de joelhos. Se você quer nos acompanhar no seu lar e se ajoelhar conosco, pode também fazê-lo. Nós ficaremos de joelhos aqui para pedir a bênção sobre este emblema que simboliza o sangue de Jesus. Bondoso Pai, nós queremos te agradecer porque nossa Páscoa é Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro que foi morto para que nós sejamos salvos do pecado e de sua penalidade. E nós estamos aqui de joelhos para te suplicar uma coisa, para te pedir que Jesus venha a tomar posse de nossa mente, de nosso coração, de nossa vida, para que não vivamos mais nós, para que Cristo viva em nós e para que nossa vida seja uma vida de fé naquele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Abençoa este suco, que ao Ele fazer parte de nossa vida, ao Ele entrar, Senhor, em nossas entranhas, nos purifique de dentro para fora. Traga motivos novos, Cristo, a nossa vida, e que Teu Santo Espírito converta nosso coração. É o que nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a quem está participando que, por gentileza, se aproximem da mesa e o Volney vai me ajudar para poder distribuir. Podem se aproximar, vir e pegar aí desse emblema, ok? Então, você em casa pode servir a família, pode servir os filhos. Se é você, mamãe, você faz às vezes de pai e serve aos nossos amigos, ok? Muito bom. Então, vamos beber dele todos juntos, em memória do Senhor. Amém? Podemos beber. Amém. A Sagrada Escritura diz que, terminada a ceia, eles cantaram um hino. Nós queremos convidá-los para que nós possamos cantar o hino, possamos buscar ao Senhor e possamos louvá-lo. Vamos cantar o hino número 70. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Então eu vou convidar nosso querido Volney a vir cantar comigo aqui. Pode colocar o hino número 70, por gentileza. Nós vamos cantar e vamos louvar ao Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ok?
Aí onde você está no seu lar, nós vamos a louvar ao Senhor esse hino, tá bom? Enquanto chega a letra do hino, eu quero convidá-lo a assistir o programa da TV Novo Tempo, o culto com o pastor Josanã Alves. Será uma bênção. E amanhã nos vemos por este canal para estudarmos mais uma lição do livro Entenda as Grandes Profecias de Daniel e Apocalipse. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar, na cruz morrer, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora já que cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. A Escritura Sagrada dice: "Y digo-vos que desta hora en diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai." E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Queridos, nós necessitamos anunciar a morte de Cristo até que Ele venha. Nós temos uma missão. Nós temos que chamar
Os filhos de Deus que estão espalhados em Babilônia, nosso chamado é: sair dela, povo meu, para não ser partícipes de seus pecados, nem para receber os seus flagelos. Deus tem filhos amados, espalhados no mundo todo, e Deus está fazendo esse convite para que você aceite a Jesus como o Senhor de sua vida. Em breve Ele virá. Em breve Ele nos levará para a casa do Pai. Lá teremos uma linda ceia. Não uma mesa pequenininha, mas uma mesa quilométrica. E quem servirá aquela ceia será nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a decidir em favor dEle. Porque Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e permitir que eu entre nele, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Então, Jesus promete que um novo dia nascerá para nós. Que Deus te abençoe. Que a paz de Cristo preencha teu coração e que tu sejas uma bênção, porque Deus chamou tua família para levantar a luz da verdade e para ser uma bênção. Um grande abraço e nosso até breve.